Eu gosto desse bairro, porque eu moro aqui há 20 anos nesse bairro, e eu acho que é dos poucos bairros de São Paulo onde você anda a pé. Porque essa é uma coisa que se perdeu, essa é uma das grandes perdas dessa cidade, porque eu quando era jovem, estudante universitária ou mesmo secundária, nós todos nos reuníamos na biblioteca municipal, era o ponto. São Paulo ainda tinha garoa, a gente andava na garoa de noite, e quer dizer, havia toda uma coisa assim um pouco romântica com a cidade, mas que era de consumir a cidade. Isso a minha geração ainda usufruiu, né? Era tão curioso que quando eu entrei na universidade para fazer ciências sociais, nós não tínhamos ainda prédio. Nós saíamos da aula de sociologia aqui com o Florestan Fernandes e íamos lá ouvir aula de matemática. A aula de filosofia era mais perto, era na rua São Luís, era um casarão ali que era alugado. A gente andava pela cidade para atender às aulas, não é? Quer dizer, isso era uma cidade pequena, era uma cidade realmente onde a gente vivia na área pública. Hoje ninguém mais vive assim em São Paulo. Então é uma outra cidade, né? Eu estou dizendo, a gente tem as raízes aqui porque a gente tem pessoas aqui que formam essas raízes. Mas a configuração da cidade mudou demais. Eu tive muitas mudanças de temas de trabalho na minha vida como antropóloga. No ano que eu entrei na USP, era ou japoneses ou alemães, porque naquela época não se escolhia tese de doutorado. Pelo menos aqui na USP, com o professor Schaden, não se escolhia. Eu me dirigia assim para o lado dos japoneses, até porque havia muito pouca coisa publicada. O bairro japonês não é produto dessa migração, dessa primeira migração, né? Eles vêm um pouco para todos os bairros, pequenos negócios e tal, então não tem uma paisagem assim muito clara ligada a esse trabalho. Exatamente o meu trabalho foi a urbanização de uma imigração que era uma imigração tipicamente rural. Então, quer dizer, as escolhas não são escolhas, na verdade. Eu fui trabalhar com isso por essa razão, né? Eu acho que até talvez tenha sido também meio pioneira ao tomar esse ângulo. Eu tomei o ângulo da urbanização dos japoneses. É uma imigração com diferenças culturais enormes, muito maiores do que italianos, espanhóis e até mesmo que alemães, língua completamente diferente, religião completamente diferente, tudo era bastante distinto e, no entanto, com um processo de integração rapidíssimo. Isso me interessou, então eu fui olhar por esse lado do processo de urbanização, porque é uma migração que vem claramente dirigida para a área rural, né? Para café, ou no Pará, outro tipo de coisa, mas sempre para a área rural. Eu talvez tenha lido bastante sobre o processo de urbanização brasileiro, as cidades, etc. Quer dizer que esse tema nasceu para meu interesse mais ou menos imediatamente. Eu terminei a pesquisa em 63 e eu em 64 eu saí do Brasil, fui para o Chile com o material da tese, mas aí era extremamente difícil escrever, não é? A gente passa por uma mudança de vida e tal, isso fiquei dando aula. Quer dizer, quando eu terminei a tese acabou, o assunto já tinha acabado para mim. Você imagina que durante 9 anos você vai lendo outras coisas, pensando em outras coisas, vivendo outras coisas, né? Então, aquilo já era como um assunto passado para mim. O que se lia nessa época? Nessa época, estou falando então dos anos 70. O clima intelectual era muito de uma leitura de Marx, né?
que nós já tínhamos feito. Você viver numa cidade, São Paulo em especial, mas qualquer cidade brasileira, nos anos 50, nos anos 60, bom, era viver a mudança urbana no seu nariz. Esse processo de urbanização, ele era muito impressionante. A realidade ali se impondo. Então o debate era muito intenso, que levava, por um lado, por um interesse para temas mais políticos, continuava essa questão da cidade como sendo um objeto privilegiado, inclusive todas essas outras preocupações metodológicas, diferenças de metodologia, quer dizer, onde isso tudo podia ser um pouco testado. Mas nós tínhamos uma formação combinada das várias ciências sociais. A nossa especialização era apenas na pós-graduação. Na verdade, a antropologia brasileira nunca foi muito isolada e nem se fechou muito apenas no estudo de grupos étnicos, comunidades, etc. Eu acho que os estudos de comunidade tiveram muita influência sobre a nossa geração, até porque nós tínhamos uma visão crítica o tempo todo, mas nós discutíamos muito. Essa questão da urbanização era uma questão importante e estudada pela sociologia, não é? Nessa época também. E nós estávamos ali dialogando um pouco com esse campo. E eu acho que o que chamava a atenção era isso, entende? Nós tínhamos esse instrumento metodológico e nós tínhamos realidade mudando na nossa frente, né? Que era essa mudança urbana. Foi um tempo muito rico e muito interessante, porque era isso, nós estávamos despertos, vendo assim, nós estamos descobrindo certas coisas que estão acontecendo e que não, sobre as quais ainda não se falou. Era uma época muito interessante, não é? Mas eu gostaria de dar ênfase a isso. Eu acho que a grande contribuição que a antropologia tem dado e pode dar é essa. Como nós trabalhamos diretamente com o trabalho de campo, e isso é fundamental no nosso trabalho. O dado secundário, por favor, também acho fundamental. Eu não gosto dessa modernidade da antropologia que acha que tudo só é qualitativo, que o quantitativo... Eu sempre dei aula sobre metodologia quantitativa também. Eu, nesse sentido, respeito muito mais o trabalho dos clássicos, que começam fazendo censos, medidas, etc., etc., e depois desenvolvem o seu trabalho no nível da simbologia, do quantitativo, do qualitativo e tal. E eu acho que isto é muito importante, porque a antropologia brasileira ela se desenvolveu aí. A riqueza dela é ter dado uma contribuição sobre o Brasil, não é? Nós temos uma antropologia nacional, como a Índia tem, né? Os Estados Unidos não, pouquíssimo. Pouquíssimo. Lá, inclusive, se você propõe uma tese, agora já não é bem assim, mas há alguns anos atrás, se você propõe uma tese de doutorado sobre a sociedade americana, precisa de muita justificativa. Porque primeiro o antropólogo tem que ter a sua formação na relação com o outro, que é outro mesmo, né? Eu acho que isso fez a riqueza da antropologia brasileira e a gente estava nisso também. Nós começamos esses trabalhos na periferia de São Paulo, com todos esses alunos trabalhando, fiz pesquisa em favelas, em comunidades e de quase que isso tudo foi se mexendo naturalmente para trabalhar, por exemplo, com os movimentos sociais. Nós até brincávamos que nós éramos antropólogas residentes na ciência política. Agora, eu acho que os antropólogos ganharam eles próprios, uma nova perspectiva e um reconhecimento na medida em que o processo de multiculturalismo, esse processo de transformação que nos fascinou nos anos 70 e que nos trouxe para olhar tudo isso, ele foi criando novos atores políticos. Quer dizer, mudou totalmente a perspectiva e a postura dos antropólogos, né? Na medida em que antes se estudava o quê? A definição eram comunidades isoladas, etc., etc.
Quer dizer, a observação direta, a vivência direta de processos de mudança que estavam muito claros, né, é que nos levaram para essas oscilações de temas e por esse interesse que, para mim, continua até hoje, né, sobre as cidades. Porque eu acho que uma das coisas que fez com que a antropologia brasileira tivesse a consistência que ela tem, não é, de ser respeitada intelectualmente, foi exatamente isso, foi esse olhar brasileiro, esse olhar sobre o Brasil. Não é que é uma antropologia brasileira, porque nós temos uma sensibilidade especial, não, eu sou radicalmente contra essas ideias, entende? Mas nós tivemos a coragem de olhar para o vizinho da nossa casa, não é? E começar a dizer uma série de coisas que aqui no Brasil nunca se dizia muito, né? Tanto no sentido de mostrar certas exclusões, etc., como no sentido de mostrar certas mudanças, que eu acho que foi o que essa antropologia urbana brasileira fez, foi mostrar isso, mostrar, olha, esse país está fervendo, está mudando. Eu acho que o instrumento da antropologia é nos fazer capaz de entender um outro. Agora, às vezes o outro está vizinho da nossa casa. E às vezes o outro está na Melanésia.